Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. A professora Lígia. Olá, professora Lígia. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo direitinho? Me enxergando? A- Agora estou ouvindo. Tô chegando, tô chegando. Boa noite, Yara. Boa noite, Carlos. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rafael Aquino, da Agenda. Eu queria agradecer o convite que a gente fez de aceito pela professora, nossa nova parceira, né? Uma parceria que vem agregar, né, para a agenda acadêmica. E eu queria que... Boa noite, Soraya, seja bem-vinda. A Sandra, a Ana. Ana, boa noite para você, Ana. Então, esperar o pessoal mais um pouquinho. Eu queria que você me falasse um pouquinho de você, quem é você, como que você entrou na agenda, como se interessou. Boa noite, Iracema. Sandro, boa noite. Pode. Então, boa noite a todos novamente. Meu nome é Lígia, como o professor já introduziu, eu sou formada em Estatística, graduada pela UFPB. Sou mestranda também pela UFPB em Engenharia de Produção, na área de otimização, que também é uma área da estatística, e sou especialista em ciência de dados. Surgiu a oportunidade de participar da equipe da Agenda através da minha empresa. Eu tenho uma empresa de assessoria estatística e sempre busco conhecimento, busco aprender mais, busco seguir Instagrams que possam agregar valor, agregar aprendizado. Então, aí quando eu entrei no perfil da agenda, eu vi que era um perfil muito bem estruturado, que tinha informações super válidas, super inteligentes e objetivas, que eu acho que é muito importante a gente ter informação de forma objetiva, clara. Aí, a partir disso, eu entrei em contato com o professor Marcos, via direct. A gente teve uma conversa e surgiu essa oportunidade, a priori da consultoria. E depois a gente teve essa grande um presente que eu ganhei, na verdade, eu só que tenho a agradecer a vocês pela oportunidade de fazer parte da equipe da Agenda, em que eu tenho certeza que a gente só tem a agregar. E, boa noite, Vitor, tudo bom? Sejam bem-vindos. E é isso, eu estou aqui para aprender junto com todos vocês. Nós também, viu? Nós que ah, gostamos muito, né, da sua representatividade, dos seus conhecimentos, que vão gerar bastante frutos, né? A gente vai falar hoje, a live de hoje é sobre estatística e a pesquisa científica. Quando a gente fala em estatística, independente do delineamento de pesquisa, quer seja quali, quer seja quanti ou mista, é a necessidade do emprego de variáveis, que podem ser Sim, qualis ou quanti, né? E a pesquisa em si se torna necessária demonstrar, né, o resultado, o produto. Como que se configura? Se quer seja por tabelas, por medidas, por gráficos, infográficos, né, outros recursos que a gente vê bastante nos artigos, e isso é tudo importante, né? sim, com certeza. A questão da estatística, muita gente tem dúvida. Eu queria só dar um recado aqui, a agenda acadêmica, a gente vai fazer vários cursos agora com a professora Lígia. A gente já está preparando um específico, né? Mas se vocês têm ideias para novos cursos aqui, a gente já tem muitos em mente que já estão em pré-produção, né? Deixem aqui as dúvidas ou sugestões de novos cursos. A gente vai falar isso durante a live. E eu queria falar com você o seguinte: muitas instituições públicas e privadas, as públicas em específico, procuram o estatístico no momento de definir sua amostra, o seu cálculo amostral. Algumas instituições vinculadas aos comitês de éticas em pesquisas
fornece gratuitamente, né, esse serviço, essa consultoria com os alunos de matemática, de estatística, das suas instituições, né? Eu queria falar também que a gente também da Agenda fornece esse serviço junto com a professora Lígia e a gente Sim. fornece outros serviços também. Eu queria falar com você assim, como que é essa procura? É só nesse momento da questão definir a amostra, ou esse primeiro contato é da amostra ou não? Então, o que acontece? Vou falar a minha experiência desde o dia que eu terminei minha graduação, de forma resumida. Sim. Até durante a graduação mesmo, já fazia consultoria estatística, mas como que a pessoa procura? Como que o cliente, o aluno procura? Ele chega para mim e diz, Lígia, eu estou fazendo uma pesquisa. Eu tenho os dados e eu tenho que apresentar eles semana que vem. É assim que chega. Ou então, é o seguinte, eu sou da área, uma área X, vou dizer, tá? Uma Certo. área da saúde, por exemplo, eu sou da área da saúde, faço odonto. Faço odonto, eu tenho uma pesquisa para ser feita aí durante um ano, mas eu queria saber só como é que eu posso planejar. Mas não é para agora, não. A gente vai, orienta, mas a pessoa, uma semana antes de entregar, ela vem atrás e diz, e agora, o que é que eu faço? 80%, gente, é um número enorme. 80% das pessoas procuram ajuda em cima da hora. É impressionante, professor, como isso acontece. Seria maravilhoso se ainda chegassem nesse ponto de tipo, olha, eu tenho já o meu objetivo, eu tenho o título do meu trabalho, ou um projeto, um pré-projeto, eu tenho ideia. E eu queria que acontecesse dessa forma. Vamos trabalhar a estatística? Vamos. Seria maravilhoso, mas não chega. O meu conselho que a gente deveria fazer? Entrei num programa. Ou estou fazendo TCC, ou entrei num programa de mestrado, especialização. Quero fazer um artigo científico. A gente, primeiro, se eu já tenho a ideia, procurar orientação. Por quê? Para colocar no papel, para planejar tudo certinho, procurar alguém que trabalhe com metodologia, no caso a agenda, vamos se orientar de forma correta. Então, sei como é que eu vou organizar o meu estudo em geral. Depois de organizar esse estudo, a gente precisa organizar os dados, o que é que eu vou coletar, qual é a informação que eu vou expor no meu trabalho, os resultados, como o senhor falou. Então, a gente precisa planejar essa pesquisa. A gente precisa mesmo rascunhar, desenhar se for possível, colocar, visualizar. Entende? Deixa eu só ler o que Sueli escreveu. Te entendo. É ótimo quando chega na sexta-feira e fala que trabalha para segunda. É desse jeito. Acontece muito, Sueli. É incrível como Ou acontece. então, como aconteceu ontem, né? Uma aluna falou, olha, professor, tem um horário hoje que eu também presto consultoria acadêmica e mentoria e orientação, e era para as 23 horas, né? E, infelizmente, uma das fases importantes da pesquisa é o planejamento e elaboração. Muitas vezes os alunos chegam no estatístico e nem sabem o que é que eles querem, o que buscam. Eu quero um M. O M é só meramente figura, né? Uma exigência formal, né? Eu queria que você me Exatamente. falasse a estatística em diferentes áreas, ela apresenta-se de forma meio distinta, né? Por mais que seja um caminho comum, só que ela diverge, né? Por exemplo, na pesquisa exatas é de uma maneira, na biomédicas e na humanas a gente vai mas de uma outra maneira. Explica um pouquinho quais as diferenças nas diferentes áreas. Tem alguma diferença? Então, vou falar sobre demandas que me aparecem, certo? Porque eu acho que é a forma mais prática da gente enxergar. Sim. Tá cortando a Não. imagem, porque eu tô te vendo, professor, um pouquinho, às vezes dá um delay assim no áudio, Vocês que estão assistindo, tá tudo ok? Dá um feedback aqui pra gente, por favor, porque pra mim tá ok, então, né? Então, então é só pra mim, tá ótimo. Se tá bom pra vocês, tá ótimo. Então, vamos lá, falar da estatística, no caso da demanda em diversas áreas. O que acontece? Olá, professor Marcos, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Jailson, Angoni. É, é, Vitor, a Rita Obrigada, também tá Vitor, pelo ok? feedback. Pronto, tá tudo ok. Pronto, vamos lá.
Então, como é que aparece a demanda em diversas áreas? Aparece, por exemplo, apareceu uma demanda para mim na área de engenharia essa semana, em que a aluna chegou para mim já com a metodologia pré-definida pelo orientador dela. Ela chegou para mim com um banco de dados e disse, Lígia, eu preciso que você aplique essa metodologia aqui nesses dados. Eu falei, ok. Quem definiu isso? Como isso foi orientado? Por que que eu tenho que aplicar essa metodologia nesse banco de dados? Certo? A partir daí foi que a gente fez. A gente teve que fazer testes nesses bancos de dados. Tanto o teste de outlier para saber se tem valor acima do que é coerente, do que é normal. Se tem falta de valor também. Se a gente não tem a informação. Se tem como a gente recuperar a informação. Enfim. Com essa demanda, a gente aplicou algumas técnicas. Para vocês terem ideia, foram me dadas uma lista com 4. Só aplicamos 2 e na segunda já deu erro. Ou seja, quão é importante a gente planejar a pesquisa, a gente planejar a coleta de dados para ter uma planilha, uma tabela coerente com o que a gente precisa, para depois aplicar a metodologia correta. A menina era da área da engenharia, como eu falei, e aplicamos essas 2 técnicas, já foi resolvido, certo? Já me procuraram da área da saúde. O que é que o pessoal da saúde procura? Muito teste estatístico. Só que como é que as pessoas chegam? Lígia, eu preciso que você aplique um teste estatístico Lídia. no meu banco de dados. Oi. Então, antes de você falar, fala pra gente o que é banco de dados. Banco de dados, vamos lá. O que é banco de dados? Vou falar resumidamente o processo da pesquisa. Primeiro, a gente planeja a pesquisa, certo? O mais importante, planejar a pesquisa. O que é que eu vou planejar na pesquisa? Primeiro, o que é que eu preciso? Quais são os meus dados? Qual é o meu objetivo? Certo? Deixa eu só ler aqui. Um problema muito observado nas graduações é que o aluno chegar a herdar os dados exatamente. Buscar dados, pegar um dado aleatório, pegar uma planilha e ir lá trabalhar, não sabe nem o que é exatamente. Mas voltando. A gente planejou, certo? Planejou a pesquisa. Depois a gente vai saber qual é o método de coleta de dados. Como vamos coletar esses dados? Temos dados primários e dados secundários. Nós iremos até a fonte coletar esses dados, fazer entrevista, coletar com questionário, ou medir, se for alguma coisa de medida, como a engenharia por exemplo, a saúde também, aferir dados, enfim. Ou secundários, buscar em plataformas, IBGE, DataSUS, Sidra e etc. O que acontece? A gente tem um método de coleta e tem um objetivo. A gente, junto os dois, coleta esses dados. Vamos falar dos dados primários. Nós vamos coletar dados através de questionários. Elaboramos o questionário e temos uma máscara de dados. O que é uma máscara de dados? Uma planilha no Excel básica, onde a gente tem um título, a primeira linha a gente coloca as variáveis, em que cada uma delas a gente relaciona uma pergunta do questionário, por exemplo. A partir daí eu vou alimentando minha planilha, que seria o meu banco de dados, respondendo a pergunta do professor, em que eu vou ter lá todas as minhas informações. Por exemplo, entrevistado 1, idade, peso, altura, etc. Isso é meu banco de dados. Da mesma forma, se eu for no Sidra e colocar lá uma tabela muito utilizada, que quem trabalha na área, acho que na área da saúde utiliza muito, em quem precisa de informações do IBGE. E a gente usa muito a tabela de número 200, que é uma tabela que fala de situação do domicílio por idade, sexo, faixa etária, enfim, informações. Nós baixamos a tabela pronta. Isso nós chamamos de banco de dados. Nós da estatística, nós chamamos de banco de dados. Banco de dados na área de TI é outra coisa, certo? Que já é a situação da linguagem do SQL, MySQL, enfim, é outra situação. Mas todas as vezes que eu me referencio a banco de dados, eu estou falando da tabela, da planilha, dos seus dados, como estão lá digitados no Excel, na maioria das vezes. Ela tá perguntando aqui, a Rai, ela está perguntando quanto às variáveis que você começou a falar e eu te perguntei com relação ao banco de dados. Fala um pouquinho das variáveis. Como? Desculpa, não entendi. Das variáveis. Sim. A pergunta foi exatamente o que? Os tipos de variáveis, é isso? Que se você estava falando anteriormente com relação às variáveis, a importância da escolha das variáveis, né?
Isso é muito importante. Por quê? Porque as variáveis do nosso banco de dados, ela vem a partir do questionário ou a partir do nosso objetivo. Principalmente a partir do objetivo. Ah, Lígia, como é que eu vou saber o que é uma variável? Uma variável, praticamente, eu gosto de associar ao nome da pergunta. Por exemplo, se eu chego para você e perguntar assim, qual é a sua idade? Qual seria a minha variável? Minha variável seria idade. Entende? Eu sempre referencio dessa forma. Por que variável é idade? Porque é o que varia. A minha idade vai variar. Me entende? Tipo, sexo é uma variável, porque ela varia de sexo feminino e masculino. E assim a gente vai preenchendo nossas informações, nossos dados. É assim que a gente define as variáveis. A Elaine está perguntando, a coleta de dados tem que se basear nos objetivos? Sim, sim. Eu busco sempre orientar as pessoas que me procuram. Primeiro ponto, todas as vezes que vocês entrarem em contato comigo, com a agenda, com qualquer que seja a pessoa que vá trabalhar conosco com relação à estatística, nós primeiros perguntamos, qual é seu objetivo? É a primeira pergunta que eu faço. Por que a primeira pergunta que eu faço? Porque tudo a gente vai trabalhar em cima do seu objetivo. Não adianta eu ter um banco de dados gigantesco se o seu objetivo é trabalhar com 3 variáveis. Ou seja, é perca de tempo. A gente vai trabalhar com coisas que não vão ser necessárias. Então, quanto mais objetivo, melhor. Então, se a gente tem um objetivo de definir o perfil das pessoas que comem fast food em João Pessoa. Eu sou de João Pessoa, tá? Por isso que eu estou falando aqui. Aí, então, por que eu vou perguntar à pessoa, por exemplo, se ela assiste Netflix? Pode ser que meu trabalho não precise disso. Pode ser que sim, mas tudo isso vai ser de acordo com o meu objetivo. Me entendem? Tá dando para entender direitinho? Vão comentando aí, Então, pode fazer a perguntas. Sueli falou que a metodologia de pesquisa é uma área subvalorizada. Sim, Sueli, infelizmente é. Só que ela que salva bastante trabalhos acadêmicos, bastante títulos de mestre, doutores, de pós e trabalho de conclusão. A grande parte dos alunos sequer sabe o que são dados primários e secundários. Muito triste. Infelizmente, é uma realidade, né? É. A Suane aqui está perguntando, que a gente ia falar agora, quais os programas que você utiliza para análise de dados quantitativos? Então, quais programas que eu utilizo? Gente, em primeiro lugar, eu sou defensora do R. Por que eu sou defensora do R? Porque o R é gratuito. O R. Ah, Lígia, então o R, mas o R é de programação. Deus me livre de trabalhar com R. Mas, gente, então, vem novidades para vocês por aí, mas em breve. Mas vamos quebrar esse mito de programação de R. Um software que é muito par do R, mas que é mais fácil de trabalhar, é o RStudio. Por quê? Porque ele é mais intuitivo. O RStudio ele já tem mais clique. A gente consegue clicar em algumas funções. E outra, ele tem um help, em uma janelinha, que a gente consegue lá tirar qualquer dúvida e ele vai esclarecer. É bem tranquilo de trabalhar. Depois que você entende a lógica do programa, é muito tranquilo. E ele é rápido. Ou seja, a gente abre o banco de dados lá, tem os meus dados coletados, tudo organizado, abrir no R, eu consigo extrair qualquer informação de forma coerente e de forma lógica no programa. Em segundo lugar, eu gosto muito do SPSS. Só que o SPSS, ele tem um porém, que muitas pessoas não têm acesso a ele por ele ser muito caro. Ele é livre para as universidades, mas nós não podemos utilizar fora dela. Entende? O pessoal da saúde usa muito o SPSS. Muito, 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 muito. A maioria das demandas que chegam para mim no SPSS do pessoal da saúde, a gente resolve, mas eu sempre oriento. Vamos fazer no R. Por quê? Porque no R, outra situação que é bem... que eu gosto de defender. No R, se a gente alterar o banco de dados hoje, amanhã, daqui a uma semana, basta rodar o programa novamente, a gente tem todos os resultados atualizados. Por isso que eu defendo também, entende? O SPSS é possível fazer isso? Só que ele é no clique. Então, a gente vai fazer a mesma metodologia facinho, tranquilo, mas tem um pouco mais de trabalho manual, só. Mas eu trabalho com os dois, tá? Qualquer dúvida, podem falar. Eu queria te perguntar a questão do G-Power. Então, e o Static.
Biostat. É bom. Biostat que eu já trabalhei. O G-Power não trabalhei ainda. Gostaria, vou pesquisar. Eu sou da área da saúde e humanas, mas da área mais específica da área da saúde. O G-Power é mais para cálculo amostral, né? Ajuda bastante. E o Biostat também é mais para a área de biomédicas, né? Biostat eu trabalhei na graduação. E realmente eu fazia um trabalho com o pessoal da educação física, e eles trabalhavam muito com biostats. Já trabalhei com Prisma também, com uma aluna da fisioterapia. Nunca tinha ouvido falar em Prisma, mas ela me apresentou. Achei tranquilo de trabalhar, sabe? Mas eu ainda defendo, como eu disse, o R. Em segundo lugar, o SPSS, até porque são mais conhecidos. O R na área das exatas. O R é muito conhecido no pessoal da engenharia. Eu acredito que até alguns cursos têm na grade curricular disciplinas que contemplam o R. E na área da saúde é muito utilizado o SPSS. Então, falando sobre isso, vamos dar um pouquinho sobre os próximos cursos que a gente vai fazer sobre tais softwares. É uma surpresa. Fala um pouquinho do curso que a gente está elaborando junto. Então, pessoal, aqui o pessoal está defendendo o R é maravilhoso, é ótimo, adoro. Então, pessoal, nós estamos aí organizando um curso para vocês. Nosso primeiro curso vai falar um pouco sobre estatística básica, certo? Será uma introdução. Por que estatística básica? Por que nós escolhemos esse tema, estatística básica? Porque a estatística básica, como o próprio nome diz, é uma base. Não adianta eu chegar para você e dizer assim, gente, vou aqui ensinar para vocês como faz um teste estatístico, porque a variável tem que ser qualitativa, a variável independente, quantitativa. Sim, o que é variável? O que é quanti? O que é quali? Por que quanti? Por que quali? Como eu coletei esses dados? O que eu fiz com eles, entende? Porque na hora que você aprender a base, na hora que a gente estruturar essa base, nós iremos conseguir aplicar qualquer que seja o teste. Qualquer que seja a metodologia com mais tranquilidade. Ah, Lígia, então não vou ter dúvida? Vai ter dúvida sim, a gente vai estar aqui para ajudar. Vamos mostrar. Vamos introduzir a questão de variáveis, como a gente já falou. Vamos introduzir também a questão da amostragem. Uma introdução, porque tem também curso específico para amostragem, com a professora Carla também, que ela está estruturando, ela está elaborando, está estudando aí como é que a gente vai elaborar tudo isso direitinho. Temos também falando sobre medidas de posição, medidas de dispersão, que muita gente não conhece os tipos de médias, que não é só a média aritmética que existe, existem outros tipos de médias que podem ser utilizadas e podemos aplicá-las de forma a ter muitos resultados coerentes com o estudo e que nem precisa, às vezes, aplicar uma metodologia mais robusta, mais elaborada. Apenas uma simples média geométrica, por exemplo, pode responder nossa pergunta. Além disso, a gente também vai trabalhar com tabelas, gráficos, que são utilizados para quê? Para mostrar nossos resultados, para resumir nossos dados. Os mais a Elaine disse que Isso, a Elaine disse que precisa desse curso. Vamos sim, vamos fazer esse curso, nós vamos elaborar também, queremos ideias de vocês. O que é que vocês querem aprender sobre estatística? O que é que vocês querem aprender sobre o R? Sobre o SPSS, como tá aí, de que áreas vocês são, nós queremos saber, escutar vocês também, gente. Fala com a gente. Isso, gente, pode falar aqui. Então, continuando, com relação aos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, as provas de seleção exigem muita metodologia e estatística, né? Sim. E às vezes eles colocam um gráfico, né? E você tem que saber que tipo de gráfico que é, o que ele avalia, o que ele não avalia, entender. E a gente vai tentar, nesse curso, fazer isso, né? Só para a Sueli falou que alinhar os objetivos com o problema de pesquisa, com a metodologia, é um desafio imenso. Sim, todo e qualquer trabalho, ele tem que estar alinhado o seu título, objetivo e metodologia, para ser mais coeso. Tá? E a estatística tá para comprovar, seria o tratamento desses dados. Vamos ver aqui. A Elaine falou, olha, eu mesmo não sei a diferença entre dados primários e secundários. É obrigado fazer desvio padrão? Nada é obrigado. Não é obrigado. Como eu falei desde o início, tudo depende do seu objetivo.
Tudo. Se eu não quero avaliar a variabilidade dos dados, eu não preciso fazer desvio padrão. Entende? É porque a maioria... Mas se eu preciso avaliar essa variabilidade, eu preciso fazer desvio padrão. É porque a maioria dos trabalhos, quando vem quant ou estatística, acha que é média, mínima, máxima e desvio padrão. Né? Amplitude total. Pronto. Isso, acabou a estatística, a gente já resolveu tudo. E não é assim, né, gente? Então, só fala... A Elaine falou que não sabe a diferença. Fala de forma breve a diferença de dados primários e secundários novamente, só para fixar. Então, primário, vou direto na fonte. Vou lá, entrevisto, coleto, pego o dado. Coleto, digitalizo os dados, estão lá na minha tabela, estou digitando eles. Secundários, vou na fonte, vou no Sidra, vou no IBGE, busco na internet. E assim vai. Certinho, Elaine? Ela também falou aqui, professor, acho que eu pergunto para o senhor. É possível o projeto de pesquisa de TCC ser publicado? É possível? O projeto de pesquisa de TCC ser publicado? Sim, sim. Chama-se nota prévia. Toda e qualquer produção, antes da sua produção, ou em qualquer fase, você começou a fazer e ainda não continuou, você tem como enquadrar num tipo que chama-se nota prévia. Você coloca a prévia do que você já foi feito até então. Tem como sim. Qualquer coisa nos procura aqui a gente na agenda, que a gente te ajuda a publicar. Aqui está perguntando. No caso da variável, seria sexo e gênero? Ou a resposta masculino e feminino? Não, variável é o título. Sempre. Variável é o título. Tô lá com a minha pergunta. Vou dar outro exemplo. Deixa eu pensar. Altura. Qual a sua altura? A altura é minha variável. A altura é minha variável. A minha informação são meus dados. Dado é a informação coletada. Sexo é minha variável. Gênero é minha variável. Feminino e masculino são minhas observações, são meus dados. Certinho? O Rai perguntou assim, ainda voltando sobre a primeira pergunta, o que define um estudo ser quant ou não? Eu queria que você respondesse sobre o aspecto da estatística. Então, foi... Aí você responde na sua área, eu respondo na minha. Então, vou falar o impasse que eu tive na minha vida profissional. Minha graduação. Quanti, número. Quanti, quantidade. Quantitativo, contável, tipo, quanti sempre se refere, na minha graduação, certo? A números. Quantificar, como eu posso quantificar essas informações, extrair quantidades delas. Certinho? Quali, aberto, texto, palavras, na minha graduação. Depois, vida profissional. Fui trabalhar numa empresa de pesquisa eleitoral. Cheguei lá, o dono da empresa, vamos fazer uma pesquisa quantitativa. Fechado. Fui lá, elaborei pesquisa quantitativa. Só perguntas quanti. Perguntas diretas, perguntas objetivas e tal. Tudo bem, ele vai e chega para mim e faz uma pergunta. Qual é o problema da sua localidade? Em aberto. Eu disse, gente, isso é quali. Isso é quali, isso é um texto, isso é uma pergunta aberta. Para mim, isso é quali. Mas depois eu entendi o conceito deles. É tanto que, em uma disciplina que eu paguei no mestrado, a professora também se referenciava assim. Ela dizia que quanti era uma pesquisa que tinha questionário, entrevista direta, que eu tinha uma pergunta fechada ou aberta, mas que ela fosse objetiva. E quali, por exemplo, um grupo focal. Quali seria perguntas totalmente abertas para captar ideias. Então, a gente junta variável, quanti, é variável numérica, que pode ser ordinal, variável numérica quantitativa. Quali, ideias. No caso, para estatística, nomes. Tá. Todo e qualquer tipo de estudo, ele pode ser misto, ou ele pode ser quali, ou ele pode ser quant. Focando um pouco na pesquisa quant, que é uma das novidades do curso aqui, eu estou finalizando um curso só sobre pesquisa quant. O de quali a gente tem, mas no novo curso que eu estou preparando sobre pesquisa quant, a gente vai pôr todas essas diferenças, desde a parte conceitual até a parte prática mesmo, a parte de estabulação de dados, né? A pesquisa quant, ela difere porque ela trabalha
com fatos, ela visa testar a hipótese, né? Muitos alunos falam, nossa, mas a minha pesquisa é quant e eu queria ver, entender o que ele falou na resposta. Bom, se ele aplicou um questionário com checklist, com pergunta fechada, por mais que a inquietação do pesquisador tenha isso, não tem como eu fazer, né? Isso é uma pesquisa quali. Ou vai ser mista ou não. Alguns orientadores e professores têm uma predileção maior para um tipo de delineamento. Alguns querem quali, outros querem quant, outros querem misto, que são raros. Algumas áreas em específico gostam só de um tipo de estudo, que é quant, né? Outras mais da área de humanas é quali. A da saúde é mais quant, né? Não quer dizer que a grande maioria das publicações sejam isso. Então, nosso novo curso de estudos quantitativos, a gente vai mostrar isso, mostrar exemplos na área da educação, em humanas, na área da saúde, agrárias, engenharias. A gente vai tentar fazer um arcabouço total, né? Até na área do direito também tem esses tipos de delineamento com relação de levantamento de dados para testar hipóteses, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso no curso, né? Quando a gente for lançar o curso, a gente volta e faz uma outra live. Como é a demanda para a análise de dados na área de agrárias? É grande? Na área de agrária já apareceu, sim, mas aí nesses 4 anos que eu estou no mercado de assessoria, eu acho que se foram 2, foram muitos. Porém, estamos abertos. Uma observação que o professor me fez uma pergunta e eu acabei não frisando. A estatística, ela pode ser utilizada em qualquer área. Que isso fique bem claro. Qualquer área, pessoal, qualquer área. Não existe essa de sou de humanas, sou de história. Sou de história, não vou usar estatística. Não quero, não vá. Opção sua. Quero usar estatística. Gente, podemos usar, podemos trabalhar séries temporais, podemos prever dados a partir de séries históricas. Isso é muito válido. Ou seja, como eu prego muito essa questão de quebrar barreiras. Se você é curioso, se você gosta, eu quero aprender sobre estatística, então a gente está aqui, entende? A gente está aqui para formular, para trabalhar um curso para vocês. Vão deixando nos comentários ideias de cursos que nós vamos lendo aqui aos poucos, mas depois vamos ler com calma os comentários de vocês para ir elaborando ideias para próximos cursos. O professor Marcos está falando para as novidades. Então, a nossa novidade é o curso de estatística que a gente está falando aqui. A novidade também vai ser esse curso de estudos quantitativos e também vai ser um Diramutec, que é pesquisa qualitativa, que vai ser um duplo tratamento, né, que a gente faz com os dados qualitativos. Só que também tem uma parte, a prototípica, que também faz quant. Mas temos essas novidades, depois você segue nós na agenda, no Instagram ou no Facebook, tá? Lígia, ela está perguntando aqui. Pela minha pergunta de pesquisa, tem como eu saber o tipo de teste que devo utilizar? Não pela sua pergunta, e sim pelas suas variáveis. Por quê? O teste ele é de acordo com a variável. Se a variável é quant ou se a variável é quali. Isso a gente tem que determinar o teste estatístico, tanto da variável resposta, ser quantitativa ou qualitativa, ou as variáveis dependentes. A variável resposta, no caso, ou independente, é a principal variável do seu estudo. Tem uma variável sempre no estudo que é a principal. Sempre. A gente sempre tem. Nem que seja um grupo de variáveis. Por exemplo, perfil, quero avaliar o perfil. Então, aquele grupo de variáveis são as principais. Eu tenho outras, mas eu vou trabalhar com essas. A partir do momento que a gente estrutura o banco de dados e sabe quais são as variáveis principais ou a variável principal, a gente consegue determinar quais são os testes estatísticos que podem ser aplicados àqueles dados, certo? E no curso a gente vai falar de todos os testes de forma mais generalizada e onde se emprega com exemplos, né, professor? Exatamente. Vamos dar exemplos, vamos citar todos os testes, vamos dar uma pincelada geral, mas também... Isso, mas também com em relação aos programas. Sim, vamos aplicar. Por quê? Porque a gente vai aprender a fazer o teste. Por que aprender a fazer o teste, Lígia? Porque eu preciso saber o que é que ele está me dizendo. Não adianta eu chegar para você, como vocês da área da saúde vão ouvir, tenho certeza que a maioria ouviu, dizer assim, aplica o teste F.
O orientador chegou para você e disse assim, olha, você tem os dados, agora aplica a nova. Sim, o que isso quer dizer? Aí eu apliquei a nova, botei lá no R, é lindo, lindo, botei lá, a nova dados, gerou lá uma planilha linda, maravilhosa, resultados. E o que é que eu vou fazer com isso? A gente precisa aprender a ler os resultados, entende? E para aplicar os testes, para que eles sejam coerentes, a gente precisa aplicar de forma correta, em variáveis que sejam enquadradas naquele tipo de teste. E cada um tem sua característica. E por ser um teste, e por ser um estudo quant, ele tem que testar hipótese, né? Muito, exatamente. Cada teste. O exatamente. R é o nome do software? Isso, R é o nome do software. Se você colocar lá no Google, software estatístico R, vai aparecer logo para você baixar. Em português, tudo direitinho, bonitinho, gratuito, para qualquer sistema operacional ele funciona. Então, ela está perguntando assim, como se inscrever nesse curso? O curso a gente já está fazendo, vai começar no próximo mês, tá? A gente está finalizando. Você segue a gente aqui, deixa aqui seu comentário. A gente vai ter o link aqui do Instagram e Facebook de toda a divulgação do curso, tá? E você escreve, só procurar nossos dados, tá? Isso. Professor, Célia está perguntando aqui, indica uma literatura para introdução à estatística básica. Então, deixa eu tirar aqui o calço do meu celular. Ó, tô aqui, não sei se dá para você, é porque fica espelhado, né? Não, dá para ver. Dá para ver, estatística básica, exatamente esse é o nome do livro. E eu também tenho outro, de Wilton Bussab e Pedro Moretti, é muito utilizado na graduação de estatística para a estatística descritiva. Ele dá uma varredura geral na estatística, com a base tranquila, super tranquila de entender, muitos exemplos práticos, e eu também gosto desse aqui, ó. Lígia, qual a área dela? Desculpa. Pergunta, qual que é a sua área? Estatística, eu sou graduada em estatística. Não. Quem perguntou mesmo? Sim, quem perguntou? Cadê a Célia, se eu não me engano? Então, qual a sua área, Célia? Célia, responde aqui, porque ela perguntou só assim, indica alguma literatura para introdução à estatística básica. Aí, para estatística geral, porque para qualquer área, tem estatística básica. E eu também gosto desse aqui, que eu vou indicar, que é estatística, o que é, para que serve e como funciona. Dá para vocês enxergarem aí direitinho? Ele é muito bom, por quê? Porque ele é um livro que trabalha, ele tem praticamente exemplos. O livro inteiro é exemplo. Ou seja, é uma forma didática de aprender estatística. Ele não se aprofunda, tá, gente? Não é nada muito profundo, não é nada muito conceitual. Ele é objetivo, ele vai mostrando exemplos, ele vai citando, por exemplo, tem o capítulo 2 do livro é quem foi o melhor jogador de beisebol de todos os tempos. Então, daí vocês vão tirando, eles vão explicando e vão aplicando os métodos. Eu gosto muito dele. Se vocês comprarem, se depois vocês tiverem algum contato com ele, manda um feedback aqui pra gente, pra eu saber se vocês gostaram, tá? Olha, tem esse aqui também, ó, bioestatística passo a passo, muito bom. Não sei se você está conseguindo ver. Muito bom. Sim, só fica espelhado, mas já para ver, sim. Ó, bioestatística passo a passo. Agora dá para ver, né? Então, aqui ela fala quando será o curso. O curso a gente vai começar no mês que vem, né? E a Araceli fala que quero tudo sobre SPSS e Prisma. Olha aí, uma dica de cursos para a gente fazer. Pode colocar aqui os cursos que vocês têm mais demanda, mais vontade de fazer, de conhecer melhor. Por favor. A que ela está perguntando aqui o uso do R, outro aqui, a Marcelo dando joia, o Vitor, para a saúde, Sérgio, usar o R? Sim, muito. Para qualquer área, pessoal, o R. Qualquer área. Ele é a base. Tipo, é um software que, por exemplo, é dado no primeiro período de estatística. Você entrou na estatística, você aprende R. Você saiu da graduação, você está aprendendo R. Ou seja, para qualquer área. Só uma pergunta aqui que fizeram relacionada a esse assunto. Lígia, a pesquisa planejada. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada pela pergunta, pesquisa. Qual a diferença entre o R e o SPSS? A principal diferença, o R é free, totalmente free. E o R, ele é
não vou dizer totalmente porque tem o R+, mas o R em si, o original, ele é todo programação. Você precisa programar para ter seus resultados, suas análises. E o SPSS não, ele é em clique. Você clica para todas as funções, tudo acontece ali no clique. Quem sabe programação consegue programar no SPSS também, tá? É possível, porque ele dá o comando da saída e você consegue replicar, inclusive, os seus resultados. Mas a principal diferença que eu vejo é essa, tá? A Mostra Mireia, novamente. a Mireia perguntou, você poderia falar quando devo fazer uma meta-análise? Mireia, a gente tem um curso de revisões que eu ministro sobre tipo de revisões. Revisões narrativas, bibliográficas, integrativas, sistemática e meta-análise, tá? Se inscreve lá no curso e a gente vai fazer uma live só disso, de revisão sistemática e meta-análise com a professora Lívia, tá? Quando temos domínios que não é variável, qual é a diferença entre elas? Já que metade do entendimento de quais testes utilizar? O Carlos Então, perguntou. Carlos, é isso? Isso. Carlos, então, qual teste utilizar, Carlos? Para saber, como eu falei, qual teste utilizar, a gente precisa avaliar o banco de dados, toda a tabela. Por quê? Porque eu tenho uma tabela que tem uma variável quantitativa e o resto quali. Eu utilizo um teste. Se eu tenho uma quanti, duas quali, tem uma última lá quanti, outro teste. Se eu tenho todas quantitativas, outro teste. Então, para saber qual teste utilizar no seu banco de dados, a gente precisa ver o banco de dados. A gente precisa avaliar o banco de dados, certo? A gente não consegue tomar essa decisão sem ver, sem saber. Existem algumas orientações, existem, mas precisa ser baseado nos dados que você tem. Olha a professora Carla aí, professor Tudo bom, Marcos. professora? Então, a Dani Franca falou que gostaria de um curso voltado para a área da saúde. A gente vai ter momentos de interação. A gente a gente pode até fazer também um bioestatística, né? Sim, com Voltado para a área certeza. da saúde. A minha formação também é da área da saúde, a da professora é de estatística. A gente pode fazer sim. Com Eu quero certeza. quali quant para mestrado. Então, esse curso de quali quant que eu estou finalizando, o quali a gente já tem. Só que esse quant vai também ter as diferenças e vai te ajudar muito no mestrado. Quais a diferença entre variáveis dependentes e independentes? Então, variável independente são aquelas que não são interferidas, elas não são, uma não tem, vou usar a palavra correlação porque é a mais utilizada, mas não seria a mais correta. Mas elas independem. E temos a variável dependente. A variável dependente é aquela que, de acordo com que eu mudo essas outras variáveis que são independentes, o resultado da variável dependente ela muda. Entende? Ou seja, quando a gente aplicar, por exemplo, análise fatorial, que a gente tiver um modelo bem elaborado e quiser prever algum resultado, a variável dependente é justamente esse resultado. O que é que eu quero prever? Ela depende das demais. Ficou claro? Gente, aqui, fala de novo o nome do livro. Depois dessa live vai ficar salva no nosso canal no YouTube, tá? E Sim. logo em seguida a gente vai postar. Para a gente finalizar, nós está acabando o nosso tempo já. Eu só queria falar para vocês que todos os nossos cursos têm os momentos de interações e de tirar dúvidas, tá? A gente dá o material, a gente mostra as aulas, tem um momento de tirar dúvidas, independente da área. A Célia falou que é a área de educação física, tá? Eu queria que vocês, como me inscrevam para o curso de meta-análise, já está aberto as inscrições, entra no site da agenda, lá tem um contato e tem todo o caminho para você fazer qualquer dos nossos cursos. No curso de metodologia sistemática integrativa, como fazer? Ele também, tem muita gente que gosta, que quer fazer o de integrativa e de sistemática. Esses cursos, então, vamos lá falar dos cursos. Os cursos, nós temos uma gama de cursos ofertados, né? O que eu ministro é esse de revisões sistemáticas, meta-análise integrativas, narrativas e bibliográficas, né? Temos também análise de conteúdo, temos também mapas mentais e conceituais
E os novos agora vai ser os trabalhos quantis, o delineamento quanti e o do Iramutec na pesquisa qualitativa. E o Muito novo, bom. que eu vou pedir para a professora agora, olha, o professor Marcos Eduardo falou, nós sempre divulgamos no feed do Instagram, na agenda acadêmica, o período das inscrições. Só para finalizar, professora, convido a todos, né, falar mais do curso e convido a todos. Então, pessoal, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado dessa interação. É nossa primeira live, é minha primeira live aqui na agenda. Eu queria agradecer ao professor Rafael pela oportunidade de estar aqui. Queria agradecer a cada um de vocês que interagiu conosco. Podem deixar perguntas, podem ir no Instagram da agenda, falar por direct. O professor Marcos está lá, super atento. Ele encaminha diretamente as perguntas para cada um de nós. Estamos aqui para ajudar vocês. Eu queria convidá-los também. Fica de olho no Instagram da agenda. Beijão, professora Carla. Que a gente vai divulgar o curso. A ementa tá, ó, muito, muito, muito boa. Tem só uma perguntinha aqui. Ai, fugiu. Os bons para quem tem graduado em estatística. Vamos divulgar a lista de livros, sim, muito bons para quem também é graduado em estatística. Quem tem graduação em estatística, se tiver alguma estatística aí, vamos fazer o curso também, para a gente trocar ideias, para eu aprender também com vocês. É muito importante, pessoal. E em breve a gente vai estar divulgando aí a data do curso e a ementa para vocês direitinho. Sempre estamos abertos a opiniões de vocês. Podem dar sugestões de curso. Quero ver teste estatístico no R. Quero ver teste estatístico no SPSS. Podem mandar que a gente está absorvendo todas as informações e vai passar para vocês da melhor forma possível. A Célia falou, vocês são maravilhosos, linguagem clara e objetiva. Obrigada. Muito obrigado, Célia. Um grande abraço, o curso de turismo. Então, pessoal, todos nós, professores e parceiros da agenda, nós prestamos também consultoria, nós prestamos também orientação, diversos serviços. Veja lá na agenda, nas redes sociais. E qualquer dúvida que ficou, deixa no vídeo, lá no YouTube, comentários que vocês queiram na nossa próxima live, tá? Que a gente vai falar mais sobre outros tipos da estatística, por exemplo, na meta-análise, né? O que vocês querem de próximos temas, de sugestões de cursos, vocês deixam lá. Então, muito obrigado a todos, professor Marcos, um beijo, professora Carla, Lígia, foi um prazer e até a próxima live. A Elaine falou, sou da área de nutrição, estou na luta para desenrolar a minha metodologia, graças às lives de vocês, me ajudando muito. E se tiver dificuldade, Elaine, entre em contato com a gente que a gente ajuda, tá? Um abração a todos vocês e beijão, gente. Hora. A gente se vê nos cursos, tá? Abraço. Sim! Tchau. Tchau.